Salve, galera, bom dia. Como eu havia dito para vocês, né, a gente não tem aula na sexta-feira, que eu não havia pensado na semana passada, então vamos ter uma revisão aqui. Eu vou subir esse vídeo para o YouTube, né? A ideia é que seja curto, tenha mais ou menos 15 minutos, para que vocês possam ver e não fique cansativo, né? Então, é a revisão da prova de jornalismo cultural e esportivo, né? Revisão para a primeira vez. O formato da prova. Então, a prova vai ter 10 questões, são 6 questões abertas e 4 questões fechadas. Né? Vocês vão acessar a sala digital e aí vocês vão ter lá acesso, vão poder visualizar uma prova em PDF e tem a prova no formato Word, que é o cartão resposta. E aí vocês baixam para o computador, respondem e depois fazem o upload dessa prova. Para quaisquer dúvidas, eu também, semana que vem, vocês podem comentar no Google Classroom se tiverem alguma dúvida, não especificamente em relação à prova, mas para problemas técnicos e tal. Então, vamos ver quais são os assuntos. Então, a prova tem 10 questões e são 7 assuntos, né? Aqui nós temos o primeiro assunto. Né? Por que 7 assuntos? Porque alguns assuntos se repetem, né, em mais de uma questão. Fontes e pautas do jornalismo esportivo, né, falando sobre isso, né, nas primeiras aulas, né, vamos ver hoje novamente, relembrar, linguagem do jornalismo esportivo, características do jornalismo cultural, convergência midiática, o quarto assunto, jornalismo de dados, tivemos uma aula falando sobre isso, sobre as novidades do jornalismo, né, uma delas é jornalismo de dados, e a gente viu vários exemplos, né, de como utilizar dados em matérias jornalísticas, né? Vimos o exemplo de nuvens de palavras, infográficos, gráficos, tabelas, vimos como está sendo utilizado, por exemplo, o caso do coronavírus, né? E uma tendência interessante do jornalismo que também pode ser utilizado em esportes e em cultura. Fontes abertas, né? Onde a gente consegue esses dados? Muitos desses dados podem ser conseguidos através de fontes abertas. O que são fontes abertas? São fontes com acesso público, né? Ou seja, você não precisa ter uma senha para ter acesso a isso. E a gente vai ver exemplos de fontes abertas, mas são bancos de dados públicos, né? Alguns exemplos clássicos é, por exemplo, o IBGE, que a gente falou em sala de aula, né, que tem informações sociodemográficas, né, da população brasileira, tem o IPEA, tem o DataSUS sobre saúde, né? Então, se você quer fazer matérias boas, de alto nível, que a gente já falou, né, é interessante que essas matérias tenham dados, né, que batam com o texto, que tragam informações adicionais. E fontes do jornalismo cultural. Então, tudo a gente viu em sala de aula, né, que acompanha a aula, certamente fará uma boa prova. Jornalismo esportivo, né? O que é, primeiro, especialização da profissão jornalística em fatos relacionados a esportes, ginástica, hobbies, jogos, né, games e outras atividades de exercício físico. Falamos sobre isso, né, a definição e também, né, que o profissional lida com alto grau de parcialidade, pois jornalistas e leitores possuem preferências por times e atletas. As fontes do jornalismo esportivo, né, a gente fez um exercício lá no quadro, né, se sugeriram alguns, aqui tem algumas, não são todas, né, mas as principais são os atletas, os dirigentes de clubes, os técnicos e os clubes. Então, se você trabalha nessa área, é um setorista dessa área, né, ou está fazendo uma matéria específica, porque está fazendo uma escala no final de semana, em um jornal, você tem um blog, é interessante que você tenha um contato, né, dessas pessoas. Né, essas pessoas vão ser utilizadas como personagens, né, em suas notícias, em suas reportagens especiais, etc. Então, atletas, dirigentes de clubes, técnicos e os próprios clubes, né? Geralmente quem fala pelos clubes ou o presidente ou são os dirigentes, né? A posição oficial dos clubes, né? O mercado da bola e tal. Autoridades, ministros, secretários, diretores de órgãos públicos, especialistas, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física e nutrição, pesquisadores, entre outros, e os torcedores, né? Então, que vão dar, digamos assim, deixar a matéria mais humana, você dar opinião, vou colocar a opinião dos torcedores. Então, essas aqui são as principais fontes do jornalismo esportivo, né?
E aí tem outras também, né, na matéria, digamos que na prova, digamos que essa questão seja aberta, e aí vocês também podem explorar outras fontes. As pautas do jornalismo esportivo, a gente falou aqui, né, algumas pautas ou instituições que geram pautas, que sugerem pautas, mas o jornalismo esportivo vai ter sempre cobertura de eventos, né, copas, campeonatos, treinos, contratações, irá para entrevistas coletivas, né, de instituições que geram produtos e fatos, como os comitês olímpicos, federações esportivas, clubes e torcidas, também para coletivas do Ministério do Esporte e DAC, secretarias do esporte, né, e aí pode ser sobre construção de estádios, sobre quadras, sobre áreas, novas áreas de lazer, e também o dia a dia do clube. Então, todo jornal grande ele tem um jornalista para cobrir um grande clube aqui, por exemplo, de Pernambuco, né, um setorista de um clube. A linguagem do jornalismo esportivo. A linguagem deve ser simples e objetiva, né? Talvez seja uma das editorias que tenha que ter essa linguagem mais simples e objetiva, né? Porque você vai escrever para todos os públicos de leitores, né? Diversificado, então para a classe A, B, C, D e E, né? Todo mundo aí gosta de esporte, né? Principalmente o futebol. Então essa linguagem tem que ser simples e tem que ser direta, que é como vocês aprendem ao longo da disciplina, né? Se for uma reportagem, beleza, você pode quebrar a estrutura lá do lead, da pirâmide invertida. Mas se for uma notícia tradicional, você tem que seguir essa linguagem simples e objetiva. É aquela notícia que, se você ler para qualquer tipo de conhecido, para seu pai, para sua mãe, para seu avô, para sua avó, eles tenham capacidade de compreender. Isso é uma notícia simples. O texto tem que ser agradável, aí também o texto, né, de outras editorias também tem que ser. Geralmente vai ser denotativa a linguagem, ou seja, emprego de palavras ou enunciado no seu sentido próprio, comum, habitual e preciso, né, para que as pessoas entendam. De vez em quando você vai utilizar palavras no sentido conotativo, né, quando, por exemplo, quando você utiliza bomba, tiro, né, essas linguagens que o pessoal chama de linguagem de guerra que você utiliza nos esportes. Aí beleza, não vai ser denotativo, mas geralmente se utiliza sim no sentido denotativo. E o texto, eu não diria só que pode, né? Deve remeter a emoções, paixões. Né? O texto tem que conquistar o leitor, lógico, buscando ser também imparcial, principalmente se for uma notícia. Né? Se for um artigo de opinião, já pode ser, a depender, né? Uma coluna já pode ser mais parcial. Então, aqui linguagem é o segundo assunto da prova. Características do jornalismo cultural, o terceiro assunto da nossa prova. Jornalismo cultural é especialização em fatos relacionados à cultura local, nacional e internacional, e vai cobrir artes plásticas, música, cinema, teatro, televisão e folclore. Né? Principalmente, né, eu diria, televisão, cinema e música. E moda, né? Moda também não coloquei aqui, mas moda também é uma área importante, né? Cultura pop. Os textos escritos para a editoria de cultura podem fazer reflexões sobre os movimentos culturais, aspectos históricos e características com aprofundamento. Então, se você quer ser um jornalista diferenciado, né, é interessante que você também conheça os movimentos culturais, conheça sobre a cultura, por exemplo, aqui de Pernambuco, né, sobre movimentos culturais do passado. Né? Então, se você quiser ir além da notícia tradicional, né, do lidão, né? O que, quando, como, por que, quem, quando. É interessante que você traga outras informações para o seu texto, sempre que possível. Seguindo, características do jornalismo cultural, que são algumas dicas que eu tirei, na verdade, em aula de um jornalista cultural bem conhecido, que já faleceu, Daniel Pisa. E aí, aqui tem algumas características, né, também que vai cair em prova. Então, o texto precisa de uma abertura atraente, levando o leitor ao ponto principal da matéria com rapidez. A gente até viu alguns exemplos de lead na aula passada, do jornalismo cultural. As informações precisam estar amarradas umas às outras para dar ritmo e agilidade ao texto, sem que isso sacrifique as informações que a matéria contém, né? Isso aí, bem beabá. O mais importante vem primeiro, os dados devem ser hierarquizados, né? Aí também a estrutura do lead.
Porém, diferente de outras editorias, o texto, por vezes, podem evitar o uso da pirâmide invertida. Né? Aqui tem um errinho aqui, mas e adotar outras modalidades de lead. Né? Ou seja, principalmente naqueles exemplos que a gente viu, né? A gente viu que nem sempre é o lead tradicional. Então, o jornalismo cultural você tem mais abertura, né, para fazer esse tipo de mudança no texto do que em outras editorias, como, por exemplo, Cidades, Vida Urbana, que você segue lá o lead tradicional. Né? O cultural não, o cultural você tem mais abertura. Evitar expressões clichês, como, por exemplo, procurar uma agulha num palheiro, final comovente, cena intrigante do filme e tal. Né? Cuidado com essas expressões. Né? Não dá, não, elas não são sempre evitadas, mas tem que, sempre que possível, quando perceber, não usá-las. Né? Título, foto, legendas e outros elementos devem estar coerentes com o texto. E a forma de garantir isso é o jornalista interagir com a diagramação. Eu já falei com vocês em mais de uma aula sobre isso, né? Principalmente em jornal, né? O jornalista interage lá com o diagramador, né? Para pensar como vai ficar a matéria interessante para o receptor, né? Para o leitor. E essa editoria deve seguir algumas normas do manual de redação, caso haja na empresa. Então, ela não está livre do manual de redação do jornalismo, porém, ela vai ter um pouquinho mais de liberdade do que em relação a outras editorias. Beleza? Então, essas são algumas características, algumas dicas do jornalismo cultural. Vai cair também, quarto tema, convergência midiática no jornalismo. Então, o que é convergência midiática? A gente falou também sobre mais de uma aula. Né? O uso de diversas mídias, plataformas para dar uma notícia, deixando melhor, aperfeiçoando a experiência do receptor leitor. Né? Então, você utilizar televisão, rádio, jornal, revista, site, podcast, para dar informações. Né? Hoje em dia, cada vez mais isso é possível e as coisas se complementam. Né? Quando começou, por exemplo, a era da internet, você tinha, na verdade, uma transposição. Então, você tinha uma notícia que saía no jornal impresso, você dava Ctrl+C, Ctrl+V e saía na internet. É a mesma notícia. Hoje em dia, a gente sabe que o leitor quer ter outras informações. Né? Então, uma notícia na internet, ela deve ter, na verdade, vários tipos de recursos. Né? Então, ela vai ter um texto, ela vai ter fotos, ela vai ter infográficos, ela pode ter um podcast, ela pode ter um vídeo. Né? E aí você utilizando todas as possibilidades dessa convergência midiática. Então, ela não vai ser, por exemplo, o mesmo texto do jornal, ou a mesma notícia da televisão. Né? Ela vai trazer as informações desse texto e outras informações. Né? E aí, né, essas mídias podem dialogar. Isso é que é convergência midiática. Né? Existir um diálogo, né, entre, né, televisão, rádio, podcast e todos os tipos de mídia existentes. A aplicabilidade é basicamente isso que eu comentei com vocês, que é o que eu vou cobrar em prova. Então, se eu perguntar para vocês como é que deve ser uma matéria hoje em dia no jornalismo esportivo e cultural para ser mais atraente ao leitor. Então, vocês podem falar de vários recursos, né, que se tem à disposição. Né? Então, é você fazer um texto bom, você colocar um áudio, um podcast, você utilizar de algum vídeo, né, botar algum vídeo no YouTube, você utilizar fotos, colocar hiperlinks ao longo do texto. Né? Quem faz isso muito bem é a Wikipédia. Né? A Wikipédia você está navegando e aí tem vários hiperlinks que você vai direcionando você para outros temas dentro da própria Wikipédia. E aí você se perde lá navegando por vários temas. Então, o texto de um jornal também, ou de um blog, se você pretende trabalhar com blog, também deve estar sempre levando a outros assuntos, né? O famoso saiba mais, né? Então, né, uma boa notícia, uma boa reportagem de esportes e cultura deve utilizar desses recursos. Jornalismo de dados também vai cair na prova. Então, o que é jornalismo de dados? É o uso de dados na produção e distribuição de informações jornalísticas. Alguns jornais que fazem isso muito bem, aí vocês podem dar uma olhada. Eu já comentei em sala de aula, mas tem o jornal Nexus, que é um jornal muito premiado, né? Já concorreu a alguns prêmios aqui no Brasil e também fora. Ele faz muito bem isso. Né? Eles pegam dados, por exemplo, de uma pesquisa do IBGE, ou dados, por exemplo, do DataSUS sobre saúde, e aí fazem uma matéria completa de dados com texto e daí com
informações através de gráficos e tabelas, né? E o País Brasil, né, El País é um jornal espanhol, tem aqui o do Brasil, também é um jornal que faz isso muito bem. Estadão tem lá pelo menos tinha um tempo, eu acho que continua, né, um setor só o Estadão Dados, só para você fazer jornalismo de dados. Folha de São Paulo também faz isso muito bem, vocês podem ler a Folha ou na própria Folha de São Paulo no site ou no UOL. E aí os principais jornais do Brasil fazem isso muito bem, alguns locais também. Estou começando a incorporar isso. Aplicabilidade, a gente viu exemplos, eu já dei para vocês, a gente não vou mostrar aqui de novo, porque isso aqui é uma revisão, mas aí vocês podem ir para as aulas que a gente teve, né? Teve uma aula que a gente deu só sobre isso, sobre novidades no jornalismo, e viu sobre nuvens de palavras, que foi aquela matéria que eu dei o exemplo do discurso dos presidentes, né? E a gente viu o discurso dele em forma de nuvens de palavras, de Temer, de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, né? Uma matéria da BBC Brasil. A gente viu redes também, né? Algumas matérias que utilizavam de redes sociais e de outras imagens também. A gente viu um exemplo de mapas, né? Mapas de furacões, mapas de calor, né? Isso tudo é design de informações, é uma área promissora. Diria não só no jornalismo, mas na área de comunicação. No geral, é você conseguir, digamos assim, deixar as informações de maneira mais resumida e mais agradável para o leitor. Isso você consegue fazer uma boa arte, isso você consegue com um infográfico legal. Gráficos, tabelas, né, infográficos que já falamos, né? Enfim, dados na prática são informações. Hoje em dia a gente tem várias informações em repositórios na internet com acesso aberto, ou seja, nós podemos acessar sem nenhuma senha, estão livres lá e estão esperando para serem explorados. E nós podemos utilizar nas nossas matérias. Jornalismo esportivo, você pode ir para um site de estatística, né, e aí faz a matéria do jogo e aí faz uma artezinha, né, com as estatísticas, informações sobre confronto, sobre duelo e tal. Cultural, né, você também pode buscar blogs ou sites sobre estatística de cultura e você traz essas informações. Ou você pode fazer também o levantamento, né, com dados primários, que é quando você faz o levantamento. Dados secundários é quando você pega os levantamentos de alguma pesquisa, né? Você pega uma pesquisa sobre cultura e aí você explora numa matéria. Fontes abertas. Onde estão os dados? Na prática, os dados estão em fontes abertas, né? Assim, também estão em fontes fechadas, mas as fechadas o acesso é mais complicado. Então, fontes abertas são aquelas fontes públicas, né, que você acessa sem nenhuma senha. Onde você encontra essas fontes abertas? Notícias de jornais, documentos públicos, decisões judiciais, relatórios de agências governamentais, IBGE, IPEA, DataSUS, artigos científicos, né? Por exemplo, alguns jornais sobre ciência, super interessante, Galileu Galilei, eles pegam esses artigos científicos, né, e traduzem na linguagem jornalística, né, e publicam artigos bem interessantes, ou da Science, Nature, né, revistas renomadas. Ou seja, são fontes que qualquer pessoa pode ter acesso, não precisando de senha ou código, né? Lembrando que alguns artigos científicos, por exemplo, você precisa de senha ou código para acessar, né? Aqui tem um exemplo de fontes abertas, né? Notícias, né? Você pode fazer um levantamento de matérias de jornais, revistas, rádio, TV, publicações, quem trabalha com política, por exemplo, sindicatos, partidos políticos, né? Associações comerciais, publicações acadêmicas, periódicos da USP, Unicamp, UFRJ, revistas de fora, né? Órgãos governamentais, a gente viu já o site, alguns desses sites, né, em sala de aula, né, tem várias informações, né, sobre o Brasil que dá para você explorar. Bibliotecas, né, que era como o jornalismo raiz era feito, né, se vocês forem ver um filme, o jornalismo raiz, né, a galera fazia o levantamento de dados em bibliotecas, né, ia lá e passavam horas e horas. Tem um cara bem conhecido, que é Gay Talese, né, que tem alguns documentários na Netflix mostrando o método do trabalho dele, e aí, né, ele ficava imersão total em bibliotecas, fazendo o levantamento de dados dele. Hoje a gente consegue fazer isso de casa, né, muitas vezes acessando sites. Decisões jurídicas, cortes de justiça, tribunais, juntas comerciais, né, hoje em dia você consegue ter um site chamado Jus, acho que é Jus Brasil, né, que você consegue ter acesso a várias decisões,
né? E aí você consegue procurar e contextualizar com sua matéria, dependendo da pauta que você está fazendo. Instituições internacionais, né? ONU, se você quiser, por exemplo, falar agora sobre o coronavírus, então você pode ver, né, o que está saindo, em termos de pesquisa, em termos de recomendações, em termos de cartilhas, na ONU, na Organização Mundial de Saúde, que eu não botei aqui, né, OMS, e aqui tem outros também de economia, né, tem FMI, Organização Mundial do Trabalho, OCDE. Você pode buscar no site, nesses sites, né, informações. Você, por exemplo, teve fazendo uma matéria sobre jornalismo internacional, sobre relações diplomáticas, sobre internacional, uma possível guerra entre países. Aí você pode buscar informações no site dessas instituições. E, por fim, o último tema, né, o sétimo, fontes do jornalismo cultural. A gente falou das fontes do jornalismo esportivo e do cultural. São principalmente os artistas, né, que são os... Né, você vai fazer matéria sobre... Eu mostrei para vocês o Jack Johnson que eu fiz, né? Então, às vezes você não consegue nem entrevistar. Às vezes você consegue ter uma entrevista exclusiva com o cara, ou às vezes ele dá uma entrevista coletiva. Mas, enfim, eles são os protagonistas principais, né? Os artistas, tem os produtores culturais, né, que também podem dar informações. Vamos lá, algumas vezes as fontes vocês utilizam no texto, ou algumas vezes ela dá informação em off. Nem sempre vocês precisam mencionar essas fontes, viu? E algumas vezes ela nem faz questão de saírem, né, só para vocês terem isso em mente. Tem os curadores, né, aquelas pessoas que organizam, né, museus e exposições, no meio artístico, e tem empresários, né, que também se entraria aqui, né, em produtores de festas, produtores culturais. E autoridades, secretários de cultura, funcionários públicos, diretores de fundações e museus. Além disso, sempre vai ter, né, o público, as pessoas, né, quem foi ao espetáculo, quem assistiu o filme, quem foi a um show, né? Mostrei para vocês a matéria que eu fiz de Jack Johnson, né? Que eu entrevistei pessoas que foram lá, que viram o show. Então é isso, gente. Terminou a nossa revisão. Temos aqui os 7 temas, né? A prova está bem tranquila. E aí, se vocês quiserem ter mais informações sobre algum desses temas aqui, vocês podem ir para as aulas que a gente teve, que aí, né, eu resumi todas as nossas aulas aqui, né, uma apresentação de 15, 20 minutos. Mas aí vocês podem ter acesso indo para lá, para as aulas, tá bom? Boas provas. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Né? Na semana de prova a gente vai estar disponível também para tirar possíveis dúvidas ou problemas técnicos, aí vocês falam comigo, tá bom? Boas provas e bons estudos, e a gente se vê aí em breve.